Amém? Abra a tua Bíblia, lá em Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, lá no capítulo 24, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. A partir do verso 13, amém? Lucas 24, 13. Esperar você abrir a palavra de Deus para que você possa ter teu tempo aí para manusear a palavra, para não ficarmos crentes preguiçosos que ficam só esperando abrir o data show para ler lá na tela. Vamos exercitar a ponta do dedo para a gente aprender a desembainhar e trabalhar bem com a espada. Amém? Todo mundo achou? Quem achou daquele amém poderoso? Amém? Então tá bom, vamos lá. A partir do verso 13, eu vou estar lendo, vocês acompanhem, tá bom? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo, tudo isto, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. E verdade também que algumas mulheres daqui que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia de onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo partir do pão, pela comunhão, por Teu Santo Espírito que está sempre conosco. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui uma situação que eu quero situar vocês. Uma situação que eu quero fazer aqui o plano de fundo. O plano de fundo, o que estava acontecendo ali? Jesus havia sido morto, crucificado. Os discípulos todos estavam dispersos, desesperados. Mas os 12, na realidade os 11, porque Judas havia se suicidado, estavam reunidos, escondidos. Jesus já havia ressuscitado já era o 3º dia.
Já havia acontecido de as mulheres irem ao sepulcro e encontrarem ele vazio, Jesus ter se apresentado a elas e dar a ordem, olha, vai lá e fala aos discípulos. Os discípulos já haviam corrido lá para verificar e viram que o corpo não estava lá. Mas alguns não esperaram os acontecimentos. Alguns deixaram a tristeza tomar conta, alguns deixaram a incredulidade tomar conta do seu coração, alguns decidiram simplesmente sair de Jerusalém. Jerusalém era sinal de morte, de tristeza, de frustração, de desgosto, e eles não queriam mais ficar ali. Esses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, a palavra de Deus só cita o nome de um, que é Cleopas. E há apenas especulações de quem poderia ser o outro discípulo. Porém, uma irmã de Maria, mãe de Jesus, também chamava-se Maria, e tinha um esposo chamado Cleopas, e ela era conhecida como Maria de Cleopas. Então, poderia ser o outro discípulo ser a sua esposa, e poderia ser um casal caminhando. Essa ideia ela é interessante, porém, é apenas uma especulação, e não sabemos exatamente quem era o outro discípulo, ou era a discípula, que estava a caminho de Emaús. O que nós sabemos aqui, que eram dois que estavam desgostosos, tristes pelo desfecho do que aconteceu, por achar que havia acabado, por achar que aquela história tinha chegado ao fim, por achar que estava tudo terminado, por achar que já era. Queridos, quantas vezes nós somos tomados pela tristeza, pelo desânimo, pela decepção e pensamos em desistir? Quantas vezes as circunstâncias adversas nos levam a um caminho de pensar que nada vai dar certo, de que tudo está terminado e que a desistência é o único caminho para todas as coisas. Jesus tinha morrido, mas Jesus não tinha morrido sem explicar e falar aos seus discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Isso nos faz pensar que alguns discípulos, verdadeiramente, por mais que tenham andado com o próprio Cristo, por mais que tenham andado com o próprio Filho de Deus, ou não atentavam muito bem para as suas palavras, ou não acreditavam. Imagina a situação de você ser um discípulo de Jesus naquele tempo, e você está andando com Ele, ouvindo com Ele durante 3 anos, ensinamentos, palavras, parábolas, tudo que o Senhor Jesus tentou ali mostrar e passar nos 3 anos junto com seus discípulos, e dizendo para eles, olha, é necessário que eu padeça, é necessário que eu vá, os profetas já diziam, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, ao terceiro dia eu voltarei. E o que me chama a atenção, que era o terceiro dia, e como a gente aprende, até meia-noite é hoje. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso? Até meia-noite ainda é hoje. Até meia-noite ainda era o terceiro dia. Eu creio que eles acordaram e falaram assim, é o terceiro dia, Jesus não ressuscitou, eu vou embora. Vou para Emaús. Eu vou sair daqui desse lugar que me reporta tristeza, que me reporta tantas coisas ruins, me traz memórias que me fazem sofrer, decepção, tristeza e dor. Eu vou sair desse lugar. Quantas vezes o nosso sentimento de frustração nos faz tomar essas atitudes? Eu vou sair deste lugar. Quando a gente fala da igreja, a gente se depara com alguns irmãos que têm essa tendência de que quando as coisas não ficam exatamente de acordo com aquilo que eles querem, a tendência é, eu vou sair deste lugar. Essa igreja não é boa mais para mim, essa igreja não serve mais para mim, essa igreja já deu, eu vou para outro lugar. Mas nem sempre essas pessoas tomam a sua decisão acertada, e nem sempre elas esperam as coisas acontecerem, assim como esses discípulos ali no caminho de Emaús, eles tinham decidido ir embora antes do milagre acontecer.
E uma das coisas que acontecem quando nós deixamos a tristeza tomar conta de nós, é que nós queremos perder a comunhão, nós queremos sair, nós queremos abandonar. Os 11 discípulos estavam reunidos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: naquela altura do campeonato, não se resumia apenas nos 11. A palavra de Deus fala que se reunia na casa de João Marcos cerca de 120 pessoas. E eu creio que seriam muito mais se alguns não tivessem desistido. A estimativa era de que em torno de 500 pessoas que acompanhavam Jesus, 120 estavam reunidas. Cadê as outras 380? Se dispersaram por causa das circunstâncias, se dispersaram por causa das adversidades, se dispersaram por causa da frustração de ver Jesus morrer e achar que acabou, e achar que as palavras que ele tinha proferido, os ensinamentos que ele tinha passado para eles durante aquele tempo todo não iam servir de nada, pois afinal de contas eu vi com meus próprios olhos Jesus morrer. Só que quando se trata de reino de Deus, nem tudo que os nossos olhos conseguem enxergar se trata do resumo daquilo que Deus quer fazer. Eu quero que você aprenda a enxergar com os olhos da fé e veja sempre à frente, além daquilo que os teus olhos carnais conseguem enxergar. Cleópas e o seu companheiro ou companheira no caminho, eles não conseguiam mais enxergar o milagre de Deus por causa das frustrações e decidiram deixar a comunhão. Decidiram deixar os outros discípulos, decidiram abandonar tudo e seguir a sua própria vida, porque Jesus morreu. A esperança cessou, não tem mais o que fazer aqui em Jerusalém, eu vou embora. E o tema dessa mensagem hoje é a comunhão que revela o Cristo. Preste atenção, a comunhão que revela o Cristo. Esse texto ele é lindo, ele é maravilhoso, e ele é cheio de detalhes aqui, ricos para que nós possamos estar tratando aqui nesse período que nós vamos estar ministrando a palavra. Eu quero começar a falar com o seguinte, e o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é: os problemas não podem fazer você perder a sua visão. Os problemas não podem fazer você ser acometido de uma cegueira espiritual. O grande problema é que muitos discípulos e muitos crentes hoje, ao primeiro problema que acontece, já desliga a chave dele da fé, já desliga a chave dele do reino, desliga a chave dele daquilo que ele pode colocar a sua fé à prova, e ele simplesmente volta a viver como se Jesus não tivesse nascido na vida dele. Duvidamos, murmuramos, às vezes até blasfemamos, por simples problemas que acontecem e nós somos acometidos de uma cegueira que você não consegue mais enxergar a possibilidade do milagre acontecer. Foi o que aconteceu com Cleópas e o outro discípulo. Não conseguiam mais enxergar solução e não havia mais no coração deles o desejo de estar junto, o desejo de estar em comunhão. Não havia mais ali no meio deles ali a vontade de ficar com os outros discípulos. Mas não podemos deixar que as adversidades, que as circunstâncias, que os problemas nos seguem. O crente, que eu costumo dizer que é crente raiz, é aquele que adora uma situação complicada, porque aí é motivo de clamar e clamar em voz alta. O crente Nutella é aquele que, quando começa a situação a apertar, ao invés de clamar, ele pensa em desistir, ele pensa em murmurar, ele pensa em reclamar, ele pensa em maldizer. Mas o crente que é forjado no fogo, o crente que é forjado ali nas águas do Espírito, porque no fogo e nas águas, porque o processo de forja, eu já preguei aqui, eu já expliquei, o processo de forja, ele é um choque térmico. Se você quer ser um crente forjado, você precisa passar por um choque térmico de Deus. Deixa Deus elevar a temperatura da tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu espírito para que Ele possa aumentar a temperatura no fogo do Espírito Santo de Deus.
Depois ele vai te mergulhar nas águas do rio de Deus, que brota do trono dele. E vai fazer esse choque térmico. Vai te mergulhar em águas profundas. E vai aumentar a tua resistência para que você possa ser uma ferramenta útil em combate. Ferramenta que não é forjada não pega fio, não é afiada. Ferramenta, uma faca, uma espada que não é forjada, ela não consegue ser afiada. É necessário que você passe por esse processo com Deus, para que você seja uma ferramenta útil. De que serve uma espada cega? Irmã Maria me diz, faca cega corta alguma coisa ou só dá dor de cabeça? Faca cega só dá calo na mão. Não seja um crente faca cega, seja um crente forjado, afiado, útil na obra de Deus. E o crente forjado, ele não desiste. O crente forjado, ele não fica cego. O crente forjado, pelo contrário, ele fecha os seus olhos para poder enxergar o caminho que Deus quer mostrar para ele. Que você possa verdadeiramente fechar os seus olhos para poder enxergar. Que você possa verdadeiramente fechar os seus olhos para ver melhor. Porque nós vamos conseguir enxergar muito melhor com os olhos da fé do que com os nossos olhos naturais. Aprenda, a dificuldade não pode te cegar. A dificuldade não pode fazer com que você perca o teu rumo. A dificuldade não pode fazer com que você se desespere ao ponto de não ter mais a tua fé pautada naquilo que o Senhor Jesus lhe prometeu. Esses homens, ou esses dois discípulos, que a gente não sabe, só sabe que um era Cleopas, o outro a gente não sabe quem era, eles deixaram isso acontecer com eles. E o interessante é que olha só a discussão que estava acontecendo no caminho. Vamos voltar agora para a história. E vamos prestar atenção de como Jesus é sublime, como Jesus ele é sensível, como Jesus se aproxima e gera todo um ambiente. Jesus cola do lado deles ali. Jesus não chega colocando o dedo na cara de ninguém. Jesus não chega acusando ninguém, nem falando para eles, vocês estão indo para onde? Vocês estão fugindo de Jerusalém? Vocês não eram para ter ficado lá junto com os discípulos? Covardes. Jesus não falou isso para eles. Jesus se aproximou, ouviu a conversa, traçou uma estratégia de aproximação, de abordagem, e perguntou, o que vocês estão falando? O que aconteceu que vocês estão aí tocando nesse assunto? E o interessante é que Cleopas fala para Jesus assim, mesmo sem saber que era Jesus, você não está sabendo onde é que tu estava, que tu não está sabendo o que aconteceu? Estava em que caverna? Que você não sabe o que aconteceu? Aí podia perguntar assim, tem televisão em casa não? Você não tem YouTube? Você não tem Facebook? Você não tem Instagram? Está todo mundo comentando o assunto que está bombando na net. É o que aconteceu. Aí Jesus, muito sublime, não sei, o que aconteceu? Fala para mim. Jesus, o Nazareno, servo do Senhor, filho de Deus, profeta, foi crucificado, morreu. Aquele ali, os líderes do povo ali, armaram para ele, e ele foi crucificado, ele foi morto. E Jesus, ouvindo ali a versão dele dos fatos, de como aconteceu aquela crucificação, Jesus, aí sim, chega para eles e fala assim, olha, era necessário, vocês não sabem que era necessário que Jesus padecesse? Vocês são difíceis, né? A palavra que Jesus usou foi a seguinte, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, os profetas já tinham avisado que isso ia acontecer. Vocês já tinham sido avisados. O próprio Jesus já tinha falado para os seus discípulos que isso iria acontecer. E ele fala assim, ó nécios, tardios de coração. Jesus ele é tão polido nas suas palavras que se fosse o outro falava assim, mas vocês são burrinhos mesmo, hein? Vocês são devagar, hein? São lentinhos vocês. Vocês já não tinham sido avisados.
Mas Jesus, sublime, simples, amoroso, escolheu palavras para falar àqueles discípulos. E é por isso, queridos, que eu sempre falo, abrindo parênteses, uma coisa que eu não admito, é que pessoas tratem mal outras aqui dentro dessa igreja. Não existe motivo ou razão para você ser rude, para você maltratar ou ser áspero em palavras com as pessoas. Não existe motivo. Jesus não era assim. Jesus não tratava ninguém assim. E nós queremos aprender com Jesus. E nós queremos ser parecidos com Ele. Nós queremos ser confundidos com eles e fazer valer o nome de cristãos. Que sejamos pessoas como Jesus. Que mesmo com todas as... na nossa razão, às vezes nós temos a nossa razão e nós achamos que temos o direito de sermos grosseiros, de ferir, de atacar alguém com palavras. Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele procurou uma estratégia de aproximação e abordagem para ser pontual naquilo que ele queria. E seguindo, Jesus, ele falou àqueles discípulos, e o interessante, queridos, que mesmo Jesus falando aquilo tudo, com a autoridade que Jesus tinha, eles ainda assim não reconheceram que era Jesus que estava com eles. Eles assim ainda não reconheceram, a chave ainda não tinha virado, o milagre ainda não tinha acontecido, e eles continuaram no caminho, seguindo para Emaús. O interessante é que eu acredito que eles não só foram ao terceiro dia para Emaús, porque sendo eles judeus, e no dia anterior era o sábado, era o dia do Shabá, eles não podiam caminhar mais do que 1 quilômetro. A regra do Shabá restringia a caminhada. Você pode fazer caminhadas curtas, você não pode fazer caminhadas longas. Mas eu acredito que aqueles dois ali, se não fosse sábado, já teriam ido embora. Mas eles esperaram o domingo chegar para poder caminhar 60 estádios, que era a distância de Jerusalém para Emaús. E Jesus ali caminhando com eles. E eles chegaram na aldeia. E quando chegaram na sua casa, Jesus falou assim: eu vou seguir. Mas eles falaram assim: não, já é tarde. É um costume do povo hebreu ser hospitaleiro, convidar viajantes para se hospedar na sua casa. E eles convidaram ali aquele viajante desconhecido: fique conosco, já é tarde. E queridos, que coisa interessante, que maravilha. Aquele viajante desconhecido entrou com eles naquela casa. Aquele viajante desconhecido sentou naquela mesa, pegou o pão e partiu com eles. E ao partir do pão, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. Preste atenção no que está acontecendo, igreja. Aqueles dois desistiram da comunhão, desistiram de aguardar o milagre, desistiram de tudo, foram embora, deixaram com que as circunstâncias cegassem o espírito deles. Não quiseram aguardar a promessa se cumprir, foram embora. Mas foi naquela mesa que Jesus tocou o coração deles. Não foi lembrando dos profetas, não foi lembrando a eles do que estava escrito, daquilo que foi pregado. Não foi assim. Mas nós precisamos aprender com Jesus. Queridos, o que faz pessoas quererem voltar para a igreja, quererem voltar para a comunhão, é a própria comunhão. É o amor, é o carinho, é a forma como você vai abordar, é a forma como você vai se aproximar, é a forma que você vai chamar ele para partir o pão. Mas eu tenho aprendido muitas coisas, e uma coisa que eu tenho aprendido é que nós precisamos ter tempo de mesa.
Você sabe o que é tempo de mesa? É o momento em que você senta à mesa com todos para compartilhar. É o momento que todos nós sentamos à mesa para poder, no mesmo nível. Vocês já repararam que sentado à mesa, todo mundo fica na mesma altura? Todo mundo tem o mesmo tamanho. Não existe pastor, não existe diácono, não existe pessoal do louvor. Não, todo mundo está sentado à mesa. Todo mundo está para compartilhar a palavra, todo mundo está para compartilhar as experiências, todo mundo está ali para edificar a vida do próximo através da comunhão e do partir do pão. Jesus está dizendo aqui para os discípulos e está nos mostrando que nós precisamos ter tempo de mesa. Tempo de sentar juntos e conversarmos, e sentarmos juntos e compartilharmos, ministrar sobre a vida do irmão, de mostrar para ele que é bom estar junto, de mostrar para ele que é bom ter comunhão. Interessante que ontem a gente estava aqui na igreja, estamos aqui já meia-noite, e se a irmã Patrícia não viesse, a mãe da Tamires não viesse dar meia-noite, vocês não vão embora não, a gente ia ficar até 1 da manhã. Sabe por quê, queridos? É bom estar junto. É bom estar perto, estar junto, falando de coisas acerca do reino, conversando, falando dos projetos da igreja, falando daquilo que nós queremos, sabe, ver as coisas acontecendo, os sonhos que Deus tem gerado nos nossos corações. É bom. Estava cansado, mas a gente podia ficar mais um pouco. Estava cansado, estava tarde, mas era legal ficar aqui batendo um papo. Interessante que o Léo usou uma palavra koinonia. Quanto tempo que eu não ouvi essa palavra, koinonia? E eu lembro que na época que eu era adolescente para jovem na igreja, virou a palavra do momento. Todo mundo falava em koinonia. Tinha um pastor que se prezasse, que fosse pregar, que não falasse um koinonia no meio da pregação, a pregação não servia. Ele tinha que falar um koinonia no meio da pregação. Tinha músicas que falavam sobre... Tinha até um ministério de louvor chamado Ministério Koinonia, né? Tinha um ministério Koinonia da adoração. Era a palavra do momento. O Léo foi resgatar ela lá dos anos 90. Koinonia. Koinonia significa comunhão. Comunhão. É o partir do pão. É ali nesse momento que os olhos se abrem. É ali naqueles momentos que nós reconhecemos Jesus. É por isso que eu dei o tema para essa mensagem: a comunhão que revela o Cristo. Jesus fala o seguinte: olha, que vocês sejam um, assim como eu sou um com o Pai, que vocês sejam unidos, que vocês tenham comunhão. Assim, eles saberão que vocês são meus discípulos. Queridos, não adianta, não são as nossas roupas que vão dizer o quão crente nós somos. O que vai dizer o quão crente nós somos e que igreja que nós somos e que servo nós somos é a nossa comunhão, é o respeito e o carinho que nós temos um com o outro, é a vontade de estar junto, de estar próximo, que as pessoas vão olhar e falar assim: esse povo é diferente, esse povo é meio estranho, meia-noite, não querem ir embora? Ficaram o dia inteiro aí na igreja, aí pintando, botando vidro na vidraça, varrendo. Esse povo é meio doido. E meia-noite não quer ir embora. Isso vai gerar, sabe o que neles? Uma curiosidade, saber o que acontece ali naquele lugar. O que acontece ali naquele lugar? Porque aqui fora é diferente. Aqui fora é cobra querendo comer cobra. É um querendo pisar na cabeça do outro. É gente que não quer ficar perto de gente. Mas ali não, o pessoal fica junto. Esse pessoal é meio estranho, fica meio na contramão da história. Onde todo mundo quer ficar distante, o pessoal quer ficar junto. Tem alguma coisa diferente, eu vou querer saber que negócio é esse. E a estratégia de Deus, queridos, para que as pessoas possam olhar para nós e enxergar que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos de Jesus Cristo, é a nossa comunhão. Só que um grande desafio, que igreja é feita de gente. E igreja é feita de gente. E eu falo que todos nós somos maníacos, porque tem mania.
A gente tem um monte de mania. A gente é um povo estranho mesmo. Cada um de nós temos o nosso jeito de ser e queremos que todo mundo haja do jeito que a gente age também. E como é que a gente consegue fazer com que seja gostoso estar junto? Aí é que entra o milagre de Deus na nossa vida. Que a gente consegue gostar de estar junto mesmo sendo tão diferentes. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E ali no partir do pão, os nossos olhos se abrem e na comunhão a gente consegue enxergar Cristo na vida do nosso irmão. A comunhão vai revelar Jesus Cristo na nossa vida. Se você tem dificuldade de ter comunhão com os seus irmãos, queridos, você tem alguma coisa errada no teu cristianismo. Tem alguma coisa errada em você que precisa ser consertado. Como eu gosto de brincar, tem alguma coisa errada que não está muito certa. A gente precisa corrigir isso aí. Eu tenho um amigo que é pastor já há muito mais tempo que eu, e ele é um camarada que não gosta de gente. Eu falei, tu está fazendo a coisa errada, cara. Tu está fazendo a coisa errada, que pastor gosta de gente. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Se tu é pastor e não gosta de gente, cara, vai procurar fazer outra coisa. Não vai dar certo esse negócio na tua vida. Quem errou nessa história? Você ou Deus? Porque você falou que você tem um chamado. Eu acho que você precisa ser moldado, tratado. Porque se Deus não erra, se Deus te chamou, porque você precisa ainda mudar. Se você crê que Deus tem algo para fazer na tua vida como pastor, você precisa passar a gostar de gente. Você precisa voltar a amar. E nós, como servos do Senhor, nós temos que aprender aqui na palavra de Deus, nesse caminho de Emaús, que foi no partir do pão, foi na mesa, sentados ali, que o Senhor se revelou a eles. Não foi na explanação dos profetas, não foi contando os acontecimentos, viu, gente? Não é contando a vida dos outros que Jesus revela, não, tá? É na comunhão. É na comunhão. Jesus se revelou no partir do pão. Que nós possamos ter muitos momentos de partir do pão, de comunhão, para que o Senhor se revele através de nós. Que outras pessoas possam entender e conhecer a Cristo através de nós, olhando para nós e querendo ser como nós. Que sejamos uma igreja relevante, mas para que nós possamos ser verdadeiramente relevantes, nós temos que começar a ser relevantes aqui nesse meio, onde eu consiga sentir a dor do meu irmão, me importar com ele, me preocupar com ele, e saber se está tudo bem, e se ele estiver precisando de mim, eu fazer o que eu posso, e o que não posso eu busco em Deus possibilidade para fazer, mas que eu possa estar semeando na vida do meu irmão, que eu possa estar sendo relevante, que eu possa estar sendo o exemplo de Cristo na vida dele. Pessoas que marcam as nossas vidas agindo com amor. Pessoas que marcam as nossas vidas através daquilo que aprendeu na palavra. Que nós possamos ter sempre juntos Jesus revelado em nós pela nossa comunhão. Interessante que quando Jesus se revela, que eles não tem como nós ficarmos os mesmos. Não tem como permanecermos da mesma forma. Lembra daqueles dois que estavam fugindo, que não queriam mais aguardar o milagre acontecer, que não queriam mais estar em comunhão, não queriam mais estar em Jerusalém, fugiram da presença, fugiram de Jerusalém, fugiram da igreja. Jesus foi, partiu o pão, quando os olhos deles se abriram, que eles viram que era Jesus, Jesus falou, já cumpri meu papel aqui, fui. Eu acredito que Jesus tenha voltado para Jerusalém, transladado, e os discípulos ficaram ali, um olhando para a cara do outro. O que a gente está fazendo aqui? A palavra de Deus fala, lá no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11
e os outros que com ele estavam. Amados, na mesma hora, quando Jesus se revela, não tem como você manter a tua postura, a cegueira acaba. Você quer voltar a ser igreja, você quer voltar a ter comunhão. O que a gente está fazendo aqui? Era para estar lá em Jerusalém junto com os outros. Vamos voltar. Eles nem esquentaram a cadeira direito, nem se preocuparam se era tarde que era noite. Lembra que eles falaram para Jesus: entra que já está tarde. Eles não se preocuparam e imediatamente levantaram e voltaram para Jerusalém. Amados, é assim que acontece quando temos um encontro com Jesus. Quando Jesus se revela a nós através da comunhão, a gente não quer perder tempo, a gente quer estar na casa de Deus, a gente quer estar em comunhão com nossos irmãos, a gente quer poder contar os milagres, a gente quer mostrar para eles: olha, Jesus se revelou a mim, olha, tem uma palavra revelada e você quer ministrar sobre a vida do teu irmão, você quer sentar à mesa com ele e contar aquilo que Deus tem feito, você se empolga de não querer mais sair da igreja, você se empolga de não querer mais voltar para casa, você se empolga de você confundir o que é casa e o que é igreja, mas porque você quer estar em comunhão. Mas nós estamos vivendo um tempo muito gostoso, eu posso falar isso com toda a propriedade, porque por mais que esteja sendo cansativo pastorear, nos dias que a gente está em casa, quando eu olho para a cara da Érica, ela olha para a minha cara, o assunto é igreja. O assunto é, poxa, a gente está cansado, mas queria estar na igreja fazendo um monte de coisa. A gente sente falta. A gente sente falta. Aproveitemos esse tempo, queridos. Aproveitemos esse tempo. Nós somos privilegiados de podermos ter uma igreja. Muitos de nós, muitos cristãos, não conseguem ter esse privilégio e correm risco de morrer se declararem igreja, servos do Senhor. Que sejamos gratos ao Senhor pela igreja que nós temos, sejamos gratos ao Senhor pelos irmãos que nós temos, sejamos gratos ao Senhor pelo tempo de mesa que nós temos, sejamos gratos ao Senhor pela comunhão que nós temos que zelar e preservar, porque é isso que vai mostrar para os outros que nós somos discípulos de Cristo. A comunhão revela o Cristo que está em nós, que nós possamos verdadeiramente resplandecer esse amor e que as pessoas possam enxergar em nós Jesus Cristo, que as escamas caiam e que eles queiram ser também como nós. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que você possa ter muitos momentos de mesa e de partir o pão e de revelação de Jesus em nós. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.